Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Que a santa paz de Deus possa estar conosco nessa noite, amém? Muito bem, essa noite nós queremos falar um pouquinho sobre justificação pela fé. A gente sabe que o profeta Isaías, ele descreve o estado deplorável do homem. E o estado deplorável do homem hoje é uma nação cheia de pecado. É o que a gente vê no nosso cotidiano hoje. O apóstolo Paulo também fala em Romanos 7, 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, quando fala sobre justificação pela fé, o que eu preciso entender? Como eu posso ser justo? O que significa justificação pela fé? É o que nós vamos entender hoje, essa noite. A gente entende o seguinte: o que fazer e como posso fazer para ser salvo? Primeiro, depois de lutar contra o pecado e as más inclinações, alguns cristãos são desanimados, ficam desanimados e dizem o seguinte: não adianta lutar porque eu não consigo vencer os pecados. Mas há uma única esperança para nós. A única esperança, o único caminho é quem? Jesus, ele é o meio de salvação. Atos capítulo 4, verso 12 diz que não há nenhum outro meio, nenhum modo de ser salvo a não ser por Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor da nossa vida. Quando Eva e Adão pecou, Deus os justificou através da morte de um cordeiro. Quando o ser humano pecou, Deus trouxe ao mundo Jesus para morrer por nós. Abra suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, no Novo Testamento, aí vamos abrir Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o verso 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o verso 8. Vamos todos abrir a palavra do Senhor e na sequência a gente faz uma oração para o estudo da Bíblia. Quando curso de quarta-feira, curso de oração, a gente compreende do que Deus tem falado para nós. Estamos aqui no grupo reduzido de pessoas, nós estamos aqui com o propósito de orar, buscar a Deus, invocar a Deus, para que a sua justiça se faça em nossa vida também. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, assim diz o Senhor. Você que já achou, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Poderoso Deus, querido Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós iremos agora fazer a leitura da tua palavra já aberta. Ó Santo Espírito do Senhor, fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa, restaura, nos conceda a graça, a bênção e a salvação, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Muito bem, Filipenses 2, versos 5 a 8 diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Verso 6: pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Verso 8: assim mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte de cruz. Muito bem, Jesus deixou o céu para vir e morrer, através da sua justiça nos trazer salvação. Ele deixou o trono da glória, veio a essa terra, nasceu, cresceu, foi batizado, cumpriu seu ministério, morreu numa cruz, ele foi sepultado, ressuscitou, subiu para o céu e vai voltar para buscar a cada filho e filha dele nessa terra. Ele fez um trabalho arduamente para nos salvar, e agora ele passou por todas as tentações, perseguições, sofrimento, foi desprezado, foi humilhado, foi açoitado, preso, ofendido, ultrajado, zombado como miserável, criminoso, porém ele carregou aquele madeiro, aquela cruz, para nos mostrar o peso da culpa do pecado que estava sobre ele. Jesus é bom, ele é inocente, ele é santo, justo e é perfeito. Por isso ele se tornou-se uma oferta perfeita e agradável a Deus para nos salvar, porque ele pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. Ao Jesus expirar, ele exclamou: está consumado. Naquele momento Jesus então quebrou os grilhões do pecado, venceu a morte, esmagou a cabeça da serpente, venceu Satanás. O preço pago na cruz do Calvário foi Cristo morrer por mim, por você lá no céu. aqui nessa terra, ao dar a vida por nós e depois ressuscitar e subir para o céu
e voltará para buscar a cada um de nós. Ao olharmos para a cruz hoje está vazia. Cristo está vivo no santuário celestial como intercessor a cada um de nós. Então, como ser salvo e ser justificado? O primeiro passo é crer. Crer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo para ser justificado. Por quê? A nossa justiça ela é como trapo de imundícia, ela não vale nada. Mas com a justiça de Cristo em nós, quando Cristo transforma a nossa vida, somos salvos, somos justificados, somos transformados, perdoados, restaurados e salvos para o reino de Jesus. O que é fé? A fé é a confiança em Deus, é saber que através dessa fé Jesus nos ama e Ele quer o nosso bem. Fé é a condição única de obter a justificação em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz em Efésios 2, você pode voltar um pouquinho atrás da sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela fé, pela graça de Jesus Cristo. E assim entendemos que quando estava aqueles dois ladrões na cruz, um zombou e o outro aceitou Jesus. Aquele que aceitou disse assim: Senhor, quando o Senhor entrares no céu, lembra-te de mim. E Cristo disse para ele: filho, a partir de hoje, quando eu voltar, a sua salvação está garantida. Isto é ser justificado. Porém, quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos ali Paulo e Silas em Atos capítulo 16, verso 27 a 34, a história do carcereiro, todo mundo já conhece. Quando ali a cadeia estava livre para todos os presos fugir, mas nenhum dos presos fugiu, Paulo e Silas falou para o carcereiro: não tira a sua vida, porque todo mundo aqui está. E aquele carcereiro perguntou: então Paulo, o que eu faço para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é ser justificado pela fé em Jesus Cristo. A cruz é o centro da justificação. Quando o pecador vê o Salvador morrendo sobre a cruz, sob a maldição do pecado em seu lugar, contemplando o seu amor perdoador, ama Cristo, porque Cristo o amou primeiro. Mensagem Escolhida, volume 1, na página 374. Justificação é tornar o homem justo diante de Deus, como se não houvesse no pecado. Que maravilha! A Bíblia diz em Miqueias 7, 18 a 20, que Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar, Ele apaga e esquece. Isaías 43, 25 diz que Ele que perdoa, é Ele que sara e Ele esquece nossas enfermidades. Assim, a fé resulta em justiça imputada, ou seja, Cristo, Ele aceita no lugar do fracasso humano, Ele morre no nosso lugar, Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e o crente trata-se como se nunca houvesse pecado. Portanto, justificação é crer em Jesus, é caminhar com Jesus e pedir a Ele transformação e libertação. Devemos reconhecer nosso formalismo religioso, de regras, justiça própria, sem nenhum valor que possui. Uma religião fria e legalista não poderá conduzir pessoas a Cristo, porém, uma religião com amor, com altruísmo, com entrega a Jesus, sim, essa pessoa poderá ser justificada perante Deus. Os fariseus eram homens formais e legalistas, porém, eram condenados por Cristo. A justificação é o quebrantamento do eu, do orgulho, da presunção religiosa. Justificação é a obra de Deus em lançar por terra a glória do homem e fazer pelo homem aquilo que não está ao seu alcance, por fazer a si mesmo. Livro Cristo, Nossa Justiça, na página 114. Nossos méritos não valem nada para nos justificar, somente os méritos de Jesus Cristo. Muitos estão perdendo o rumo certo, em consequência de pensar que devem alcançar o céu, realizando algo notório para obter a salvação de Deus, mas não pelo contrário, buscam seus próprios esforços e jamais serão salvos. Justificação é o perdão de Deus na nossa vida, é a experiência da transformação da vida, como Maria Madalena, que foi transformada pelo poder de Cristo, como Judas, o outro Judas, não é Judas Iscariotes, como Pedro, como Tiago, como Moisés, como João e vários outros, como pessoas, ao olhar para a cruz, a vida
vida mudada, porque o único meio de salvação, o único remédio, a cruz é o transporte para alcançar a salvação através de Jesus Cristo. Todo aquele que olhasse para Jesus não morre, ou seja, quando a serpente picava as pessoas lá no deserto, Deus orientou para Moisés construir uma serpente de bronze. Ao olhar para aquela serpente, seria claro, não estava adorando a serpente, mas ao olhar, poder lembrar que Jesus estava ali para curar aquelas pessoas. Hoje o povo adora imagens, não é isso que o texto está querendo dizer, mas é uma forma simbólica. Hoje, ao olhar para Jesus, ao entregar Jesus a vida, tem a vida mudada. E a Bíblia diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo o que? Vive em mim. E portanto o eu é deixado por terra. Justificação é uma operação do eu morrendo e Cristo nascendo em nossa vida. Justificação é trocar as vestes sujas, imundas, pelas vestes imaculadas da justiça de Cristo. Ou seja, a nossa veste suja eu troco pela justiça de Cristo, que é as vestes reais. Tudo Ele oferece de graça, Ele nos dá o seu grande amor, Ele nos justifica por sua graça. Qual é a nossa parte nessa experiência? Reconhecer o pecado, a culpa, a impossibilidade da salvação. Eu reconhecer que eu preciso de Cristo na minha vida, olhar para Jesus como meu substituto e crer nele como justificador. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele mesmo. Se não resistimos a essa atração, sendo levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram ao Salvador Jesus Cristo. Ao aceitar Jesus como Salvador e Senhor, somos justificados perante Deus. E assim, nossa vontade se une à vontade de Cristo e nosso espírito se torna ao cativo de Cristo. Vivemos para Jesus e não viveremos para nós. Isso significa ser trajado das vestes da justiça de Jesus. Quando Eva e Adão estavam lá no Éden que não tinha pecado, eles viviam nu, porém a glória de Deus o cobria. Após o pecado, ele perdeu essas vestes de luz, essa justiça, e agora então teve que fazer folha de parreiro para cobrir os seus corpos, mas não resolveu. Estava então iniciando o pecado na terra. E agora Deus mata o cordeiro, faz pele, tira a pele, faz roupa para eles, veste roupa neles, e agora ele então começa a ver o quanto que o pecado é nojento. Portanto, ser justificado é andar com a justiça de Cristo na vida, como Abraão foi. Ele creu em Deus e a sua justiça foi imputada sobre ele, porque Abraão foi um camarada que mentiu, um camarada que fez muitas coisas errôneas, assim como qualquer outro, porém Deus o transformou. E olhar para a Bíblia, se você olhar para o histórico de Davi, não foi um histórico muito agradável, mas Deus o transformou. Se você olhar para a história de Sansão também, na última hora Deus deu uma oportunidade para ele. Se você olhar para todos os homens do Antigo Testamento e mulheres, homens do Novo Testamento e mulheres, todos eles foram mudados, transformados, justificados por Jesus. Portanto, justificação é eu e você que estamos aqui essa noite, entregarmos a nossa vida a Jesus, submetermos à vontade de Jesus e caminharmos com Jesus. E assim, colocar a nossa vontade ao desejo, ao favor dele, ou seja, Cristo em nós, e tornar o Senhor da vida. Ele é tudo para mim e para você. Trajar-se com as vestes brancas imaculadas. Isso é ser justificado. Além do mais, justificação é você entender que você e eu somos santificados, separados para Deus, e ela é a nossa adaptação para o céu. Ou seja, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ser justificados, eu preciso ser transformados e no futuro breve ser glorificado, que é o último estágio. Então eu tenho comunhão com Deus, santificação, justificação, e a glorificação será quando Jesus voltar. Assim, todo aquele que andar em companhia de Jesus vai exalar a fragrância de Jesus. E aí vamos entender de que vamos ser frutos como a videira. Cristo é a videira, nós somos ramos conectados ali, produzindo frutos para o reino de Deus. E o Espírito de Deus estará em nós. Agora, qual é a nossa parte nessa experiência? Abrir o coração para que a luz do céu entre em nossa vida
e deixamos ela penetrar, contemplando os céus, contemplando a Jesus, contemplando o Espírito Santo, e assim seremos transformados de glória em glória na mesma imagem com o poder do Espírito do Senhor em nossa vida, e em breve nós estaremos no céu com Cristo para sempre. Quando a alma se rende inteiramente a Jesus, novo poder toma posse do coração, e aí os atos são substituídos, a vontade é mudada, os pensamentos modificados. Além do mais, a vida vai ser redirecionada, um novo poder toma conta do nosso ser. Ao sujeitarmos a Jesus, nosso coração une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se com seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativo a ele, vivemos a sua vida, isto significa estar trajado com as vestes da justiça de Jesus, e assim o amor brotará espontâneo em nós, e assim amaremos a Jesus e amaremos o próximo como a nós mesmos. Como permanecer vestido da justiça de Cristo? Andar com Ele como os discípulos andaram, procurar receber o amor de Cristo e transmitir o amor de Jesus para as pessoas, procurar entender o amor que transformou a Maria Madalena, o amor que impulsionou o publicano Zaqueu a dar aquilo que ele roubava dos seus compatriotas, o amor que motivou a Mateus a ser coletor de impostos e agora renunciar tudo para seguir a Jesus. Homem algum pode vencer exceto pela união com Cristo. Mediante a essa união recebemos poder moral e espiritual, unido com a nossa fragilidade com a onipotência de Deus. A salvação da alma requer a união do esforço humano com o divino para ser salvo. E assim, mediante a fé em Jesus, o homem vai realizar o melhor que está ao seu alcance, procurando guardar o caminho do Senhor pela obediência aos mandamentos de Deus. A perfeição de Jesus é colocada sobre ele, e então o perdão é concedido e ele fica em paz. Nada de fanatismo, nada de legalismo ou faraizismo, mas é tudo pelo amor. E assim entenderemos que somente em Jesus vamos conseguir ser vencedores pela obediência a Jesus Cristo. O vencedor deve ser vestido com vestiduras brancas da justiça de Jesus. Jesus contou a parábola do casamento das bodas do filho do rei, está lá em Mateus 22, 1 a 14. Todos devem vestir a veste nupcial e procurar ser trajados com as vestes de Cristo. Só podemos permanecer em Jesus quando nós estamos com a sua justiça em nossa vida. Seremos santos em Jesus, revestidos as suas vestes reais. Portanto, dependemos diariamente do Espírito Santo para sermos vencedores. Ser semelhante a Jesus é o nosso alvo. Só poderemos vencer se estivermos revestidos de Cristo. Ele tomou a natureza e venceu. Não cedeu ao pecado, venceu tudo. Nós podemos ser vencedores. O segredo da união da vitória está em unir-se com Jesus. E pela união com Jesus, venceremos todos os pecados. E assim, em breve, estaremos no céu com Cristo para sempre. E aqui eu termino lendo com você a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, onde Deus nos orienta a gente buscar algo fantástico para a nossa vida. Colossenses capítulo 3, verso 1 e o verso 2. Nesse texto, Deus nos fala claramente que eu e você podemos buscar, pensar nessas coisas do alto, aonde viveremos para sempre com Deus. Hoje nós falamos aqui sobre a justificação, parte 1, parte 2. Entendemos de que ser justificado é o eu, você, nós nos entregarmos a Jesus a nossa vida e procurar fazer a sua vontade. Aqui em Colossenses 3, verso 1 e 2, assim diz o Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas lá do alto, mas não as que são daqui da terra. Ou seja, Cristo pede para que eu e você pense nas coisas do céu, porque em breve Jesus voltará e Ele quer nos dar vida eterna, perdão e salvação. Eu pergunto para os senhores e senhoras que aqui estão essa noite: gostaria de fazer parte
do grupo de pessoas que foram justificados, redimidos, lavados pelo sangue de Cristo, e gostaria de estar naquele dia de pé, salvo, transformado para o reino de Deus. Se você deseja, coloque-se de pé e nós vamos cantar a música Ó que Esperança. Na sequência vamos orar e vamos embora. Ó que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações daqui além bem alerta vão cantar aleluia, Cristo vem. Ó que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém? Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor veio, nasceu, cresceu, foi batizado nas águas, cumpriu o seu ministério, morreu nessa cruz, ressuscitou, subiu para o céu, está vivo e voltará para buscar cada um de nós. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou o preço naquela cruz do Calvário, justificando a cada um de nós pelos pecados que cometemos. Obrigado, Jesus, por tudo. Suplicamos o teu perdão, a tua graça, a tua paz e a tua bênção. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que veio esta noite, cada lar representado, cada família, até aqueles que não vieram, que a bênção do Senhor alcance esses irmãos também. Dê a nós uma noite feliz. Obrigado por tudo. Despeça-nos com a tua paz, com a tua bênção, com a tua proteção, e que teus santos anjos, ó Deus, acampem ao nosso redor, guardando, protegendo, orientando e nos preparando cada dia para a volta de Jesus. Perdoa nossos pecados, restaura, fortifica, abençoa a igreja aqui do Jardim São Carlos, a liderança, ao pastor Gessé e a sua família, e a cada família que é representada. Dê a nós uma boa noite, um bom resto de semana. Abençoe nossos irmãos aqui, ao redor do Brasil e do mundo, e muito obrigado por tudo. Perdoa, restaura e nos dê a tua paz, a tua bênção e a justificação em Jesus Cristo. Louvamos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês e tenham uma feliz noite na graça e na paz de Jesus.